Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estão vivendo aí essa quarentena? Estão se cuidando? Estão ficando em casa? Evitando aglomerações? Eu estou gravando essa aula porque, assim, quem assistiu a aula do dia 13, segunda-feira, percebeu que o conteúdo não está batendo, né? Estava falando sobre globalização e a gente está falando aí sobre o Brasil. A gente falou sobre a localização do Brasil, a organização espacial, as regiões, né, os pontos extremos, a organização social e política do Brasil, né? E o nosso próximo conteúdo é a estrutura geológica e o relevo brasileiro, né? O que acontece? Existe um conteúdo que deve ser estudado, abordado nos 3 anos do ensino médio, e as escolas, né, os professores, eles vão adequando esse conteúdo por série, tá? Então, existem algumas escolas que trabalham a questão da globalização, como é o caso lá da nossa escola, do Conselheiro Carrão, que a gente trabalha a globalização, as questões econômicas e geopolíticas no 2º ano e deixa o Brasil para o 3º, e algumas escolas invertem isso, né? Então, o professor lá na aula que foi veiculada pela TV, pela internet, ele está com essa organização, trabalhando o conteúdo de sistemas econômicos e globalização, fases da globalização, pelo que eu acompanhei da aula, no 3º ano, tá? Então, o que eu fiz? Para que a gente possa continuar dando continuidade ao nosso conteúdo da estrutura geológica do Brasil, continuar falando sobre o Brasil, e para que vocês, que muitos de vocês eu sei que vão prestar algum vestibular, vão prestar um Enem, não fiquem com deficiência desse conteúdo, eu resolvi gravar a minha aula. Então, daí vocês também matam um pouquinho a saudade de mim. Então, a gente vai entrar no conteúdo da estrutura geológica do Brasil, aspectos físicos do Brasil. O último conteúdo que a gente trabalhou em sala de aula foi lá a parte da divisão administrativa e divisão regional do Brasil. Lembram? Aí, a gente falou sobre a Constituição, sobre as leis, sobre os poderes, o que é a atribuição de cada um dos poderes, né, dentro das esferas de governo. E agora a gente vai entrar para as questões físicas do território brasileiro. E nesse conteúdo da parte física do território brasileiro, a gente vai falar sobre a estrutura geológica. Vocês vão perceber que lá nos materiais da sala, dessa sala de aula, eu coloquei um link que ele vai para o livro didático, tá? É um link que ele vai abrir uma página onde vocês vão encontrar o livro de geografia. Espero que funcione. Então, a gente vai falar aqui, começar falando sobre a estrutura geológica. Por que a gente vai começar falando sobre a estrutura geológica e não diretamente do relevo? Gente, quando você vai construir um prédio, construir uma casa, a primeira coisa que você faz, a primeira coisa que o mestre de obras vai fazer é a estrutura, né? A estrutura é aquilo que vai dar base para o prédio. No caso do relevo, é a mesma coisa. A estrutura geológica é que vai dar base, que vai servir de base para as diferentes feições de relevo que a gente vai encontrar na crosta terrestre, certo? Então, no Brasil. Então, aqui vamos falar sobre essa estrutura geológica do nosso país. Se vocês observarem, aqui, ó, eu tenho um mapa da estrutura geológica brasileira de acordo com o Jurandir Ross. O Jurandir Ross foi um geógrafo brasileiro, foi professor do Departamento de Geografia da USP, tá? Então, a gente tem aqui as bacias sedimentares, né? Que elas estão demarcadas aqui, né? A bacia amazônica, a bacia do Maranhão, a bacia do Paraná.
as faixas de dobramentos, né? Tem os morros, as coberturas sedimentares, tá? E os crátons, que também são formados aí, são formações antigas. Então, o que a gente vai ter aqui? O Brasil ele vai apresentar 3 estruturas básicas, tá? As maiores, né? A gente tem o escudo cristalino, que é a formação mais antiga, ela vem lá do período pré-cambriano, né? Já a formação lá da época, remonta à época da Pangeia, né? E ela vai ocupar cerca de 36% desse território. Nesses terrenos, né, nos escudos cristalinos, é onde a gente vai encontrar as principais riquezas minerais do país. Tá? Então, a gente vai encontrar ferro, manganês, bauxita, ouro, né? Então, nesses escudos cristalinos, que são as formações mais antigas do nosso território, a gente vai encontrar essas riquezas naturais. As bacias sedimentares, elas são formações mais recentes. Ela vai lá da era paleozoica, mesozoica e cenozoica, que é a nossa era, né? E elas vão ocupar a maior parte do nosso território, do território brasileiro. E os terrenos vulcânicos são uma partezinha bem pequena do território, né? É uma formação mais rara e são terrenos onde houveram derramamentos vulcânicos, né? Onde houveram erupções vulcânicas lá atrás, lá no período bem antigo, né? E as lavas deram origem a rochas como basalto, diabásio. O primeiro é o basalto, responsável pela formação da chamada terra roxa, né? Que é aquela terra mais vermelha, no interior do Paraná, interior de São Paulo, onde se cultiva o café. Né? Então, são terrenos bastante férteis, bastante utilizados aí para a agricultura. E a gente, para entender aí um pouco dessa formação do território brasileiro, a gente precisa entender também a dinâmica interna, tá, do nosso planeta. O que acontece, tá? No Brasil, uma das principais características, a gente vai falar mais para frente, a principal característica do relevo é que eles vão ter baixa altitude, então porque são formações bastante antigas. Então no Brasil a gente não vai encontrar no Brasil dobramentos modernos ou montanhas recentes, montanhas de altitude mais elevada, tá? O máximo um ou outro morro testemunho. Mas o que acontece? Se a gente observar aqui a localização do Brasil em relação às placas tectônicas, cada traço dessa, cada linha dessa são os limites entre placas tectônicas. Então, você vai ver aqui que a placa americana, ela faz limite o quê? Com a placa africana. Se vocês observarem, a placa africana, ela está indo em direção a leste, enquanto a placa sul-americana está se movimentando em direção a oeste. Então, aqui é um movimento de separação entre as placas tectônicas, né? E aqui na costa oeste da América do Sul, a gente tem a placa de Nazca com a placa sul-americana se chocando, né? Por isso que essa região tem bastante instabilidade, vão ter terremotos, vulcões ativos aqui nessa área, tá? O que acontece em relação ao Brasil? O Brasil está no centro da placa sul-americana. Estando ele no centro, as atividades sísmicas elas são bastante raras. Quando elas acontecem com um grau na escala Richter bastante baixo, tá? Ele vai ser aquele trimiliquezinho só. Não vai ser, né, um terremoto que vai causar grandes destruições, nada disso. Né? Por quê? Porque o Brasil está numa área bastante estável do ponto de vista geológico. Isso não acontecia lá atrás. Lá antigamente, né, ainda no período, remontando aí um período como é que eu posso dizer assim, de fragmentação da Pangeia,
existiam derrames basálticos, existiam vulcões ativos, né? Tava tudo bastante instável lá atrás. Hoje em dia a gente percebe que não é mais assim, certo? No Brasil, se a gente for ver lá o período mais recente, né, aconteceu lá na Era Cenozoica, né? Aconteceu na Era Cenozoica, mas no período terciário, que foram quando né, foi criado, entre aspas, né, onde surgiram as ilhas oceânicas, né? As ilhas oceânicas e aqui o interior do Nordeste. Lá na Era Mesozoica, Cenozoica, a gente tem aqui essas estrelinhas mostrando ali os principais pontos, né? Poços de Caldas, Itatiaia, Cabo Frio, São Sebastião, Cananéia, Lages, né? E na Era Mesozoica, a gente tem essa maior parte aqui de derrame de basalto na bacia do Paraná, né? E de diabásio nas bacias amazônica e aqui do Parnaíba, certo? Então, a atividade vulcânica no Brasil faz muito tempo que não existe mais, tá? Que aconteceu lá atrás. E daí, a gente tem que entender essa dinâmica interna, né, da Terra, que vocês já estudaram lá no primeiro ano, que o movimento das placas tectônicas, que os derramamentos de lava, né, os derramamentos vulcânicos, eles vão ajudar a formar o relevo, né? E daí os agentes externos, né, a água das chuvas, dos rios, o vento, o intemperismo físico, o intemperismo químico, os seres vivos, o ser humano, eles vão modelando esse relevo, certo? Qual que é a principal, ou as principais, quais são as principais características do relevo brasileiro? Primeira coisa, é bastante antigo, tá? A maior parte do território brasileiro está lá nos períodos, lá nas eras pré-cambriana e paleozoica, mesozoica. Também, por conta da antiguidade, a gente vai ter baixas altitudes. Se vocês olharem aqui esse mapa de altimetria, né, mostrando o relevo brasileiro, a gente vai ver o quê? Essas partes mais escuras são acima de 1.200 metros de altitude, certo? Então, se a gente for ver, é a menor parte do território brasileiro que vai ter acima de 1.200 metros de altitude. A maior parte a gente vai ter aqui planície, né? Planícies e planaltos. São as maiores unidades de relevo que a gente vai encontrar no território brasileiro. Para a gente entender um pouquinho, né, de como que foi, de como que está organizado esse relevo, né? Isso vários geógrafos físicos vinham buscando essas respostas, estudam o relevo com bastante afinco, né? Mas 3 geógrafos que foram professores da USP, da Universidade de São Paulo, no departamento de geografia, esses 3 geógrafos aqui, Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross, foram muito importantes para que a gente tivesse hoje uma classificação desse relevo de uma forma mais criteriosa, mais organizada, de uma forma mais clara, eu até diria, certo? Então, vale a gente ressaltar, né, que esses geógrafos, eles promoveram uma classificação do relevo brasileiro, tendo em mão os recursos que eles tinham na época, né? Haroldo de Azevedo fez essa primeira classificação do relevo brasileiro lá em 1940. Então,
O que se conhecia? Né? O Brasil ainda estava em muitas frentes ainda de ocupação nova nesse território. Então, e quais eram as tecnologias que se tinha nessa época? Né? A gente tem que pensar quais eram as tecnologias que esses geógrafos eles tinham. Eles não tinham imagens poderosas de satélite. As câmeras fotográficas, elas tinham bastante limitação em relação à nitidez, a zoom, aproximar a imagem ou, não, né, ou afastar. Então, ele foi empregando, né, o Haroldo de Azevedo, ele empregou termos geomorfológicos para denominar as divisões gerais. Então, ele dividiu, né, no geralzão, planalto e planície. E critérios geológicos para classificar as subdivisões. Né? A gente já vai ver ali na frente, na próxima tela, onde a gente vai ver qual é essa classificação do Haroldo de Azevedo. Também, né, ele utilizou o critério da altimetria para diferenciar planalto de planície. Né? Então, ele falou o seguinte, ó, até 200 metros de altitude é planície. Passou de 200 metros de altitude é planalto, certo? Lembrando, ele dispunha das tecnologias e do conhecimento daquela época. 20 anos depois, em 1900... então aqui a gente tem o relevo, né? A classificação do relevo a partir, né, dos estudos do professor Haroldo de Azevedo. Então, planalto e planície, então ele dividiu ali. Planalto das Guianas, planície amazônica, planalto central, planície do Pantanal, planalto meridional, planície do Pampa, planície costeira, planalto atlântico. Então, era isso que era de acordo com os critérios geomorfológicos, né? Ele dividiu em planalto e planície pela forma do relevo e de acordo com os critérios geológicos de base geológica, ele trouxe aí essa classe, ele deu o segundo nome, digamos assim, né? Ajudou aí a compor o nome de cada classificação desse relevo. 20 anos depois, o professor Aziz Absaber, em 1960, ele fez uma nova classificação do relevo brasileiro com base no critério morfoclimático. 20 anos depois, muita coisa mudou, né? Novas tecnologias puderam ser implementadas, e daí o professor Aziz Absaber, ele se baseou no processo de sedimentação e erosão para diferenciar o que era planalto e o que era planície. Ele nem se preocupava, vamos dizer assim, em relação à altitude. Se tem mais de 200 metros, se tem menos de 200 metros, para ele isso não era o importante. O que ia caracterizar um planalto? Planalto seriam as superfícies, as superfícies onde predominam os processos de erosão. Tem mais erosão do que sedimentação, é planalto. Não interessa se está a 200, se está a 100, se está a 300 metros de altitude. Se na superfície predominam os processos de sedimentação, o que é sedimentação? Você tem a erosão, a parte mais alta do relevo, está sendo desgastada. Esse desgaste é a erosão. Cada partícula que foi desgastada, partícula de rocha, de solo, ele tem que ir para algum lugar, certo? Sempre para a parte mais baixa do relevo. Lá nessa parte mais baixa do relevo, ele vai ser depositado, né? Ele vai ficar lá bonitinho. Então, se eu tenho uma área onde eu tenho mais sedimentação do que erosão, é planície. Então, ele classificou desta forma, certo? Então, ele, com isso, ele continuou ainda, né, dando os nomes lá de Planalto das Guianas, só que daí aqui, ó, planícies e terras baixas da Amazônica, Planalto do Maranhão, Planalto nordestino, planície, ó. Aqui
onde era a planície costeira, pegava um pedaço aqui do Planalto Nordestino. Um pedacinho, se a gente voltar lá, ó, ele pegava aqui uma parte, ó, na classificação do Haroldo de Azevedo. Só que daí percebeu-se que predominava o processo de erosão nesse cantinho, então ele é planalto, certo? E em 1989, né, o professor Jurandir Ross, também do departamento da USP, de Geografia da USP, ele se baseou nos estudos do Aziz Absaber e propôs uma nova divisão do relevo brasileiro, muito mais detalhada. Por quê? Lá na década de 1970, começou no Brasil um projeto de mapeamento do Brasil a partir de imagens de radar, o projeto Radam Brasil. Então, com as imagens com sensoriamento remoto, com novas tecnologias, conseguia-se mais informação, uma informação muito mais detalhada das formas de relevo do que tinha antigamente, do que tinha lá na década de 60, do que tinha na década de 40. Né? Então, com essas novas tecnologias, você consegue ter um detalhamento maior das formas de relevo que existem, né, no nosso país. Então, nessa nova classificação, ele vai considerar 3 principais formas de relevo: planalto, planície e depressão. O que vai diferenciar uma coisa da outra? Tá? Os planaltos, presentes na maior parte do território brasileiro, são consideradas formas residuais. O que é forma residual? Rochas que resistiram à erosão de muito tempo, tá? Milhões e milhões de anos sofrendo erosão e elas estão ali firmes e fortes. Planícies são áreas planas onde predominam os processos de sedimentação. Então, ele associa, né, a questão ali dos conhecimentos, ele aproveita os conhecimentos do professor Aziz Absaber em relação à questão, né, de predominar o processo de erosão nos planaltos, o processo de sedimentação nas planícies. Então, as planícies são áreas planas onde predominam os processos de sedimentação. E as depressões são áreas rebaixadas por processos erosivos nas bordas das bacias sedimentares. Na depressão, você tem uma parte mais baixa do que o relevo que está ao redor, tá? Grosso modo, a definição de depressão seria essa. E a gente tem, né? Ah, mas ela é mais baixa, professora. Pelo critério do Haroldo de Azevedo, ela poderia ser caracterizada como uma planície, mas ela tem uma maior, sofre maior processo de erosão, né? E ela está ali na borda das bacias sedimentares, então ela vai, e uma parte mais baixa do relevo que está em volta é a depressão, certo? Daí aqui a gente tem a classificação, veja como ela é bem mais detalhada, ela tem aqui um total de 28 unidades, né? Ele vai classificando de uma forma muito mais detalhada, certo? Por quê? Porque ele tem mais recurso. Em 1989 já tinha muito mais recurso em relação a sensoriamento remoto, em relação às próprias imagens, né, do projeto Radam Brasil. Outras formas de relevo. A gente tem ali a escarpa, né? O que é uma escarpa? Rampa, não é uma escarpa, é rampa ou vertente inclinada que forma um paredão abrupto encontrada nas bordas de planalto. Pode ser formada por movimentos tectônicos, movimentação das placas tectônicas, ou por agentes externos, pela erosão. Então, aqui o que a gente vê? Esse paredão aqui. Isso aqui é uma escarpa, certo? Então, esse paredão, essa vertente abrupta, inclinada, é o que a gente vai chamar de
escarpa. Um relevo escarpado, ele vai ter essa feição aqui de um paredão de pedra, uma forma bastante íngreme, certo? Serra a gente está um pouquinho mais acostumado. Quando a gente vai para a praia, a gente está acostumado a ver, né, essa formação. Então, o que é uma serra? É um terreno acidentado com grandes desníveis e vertentes muito inclinadas. São consideradas serras os dobramentos antigos, que é o que a gente percebe aqui na Serra do Mar, e os recentes. Lembrando que aqui no Brasil a gente não tem dobramento recente. Escarpas de planalto e cuestas, por exemplo. Tá? A gente já vai ver ali o que são as cuestas. Cuesta é uma forma de relevo assimétrica. Então, você tem uma parte, uma vertente levemente inclinada e do outro lado um paredão, como se fosse uma onda. Então, você tem uma parte bastante suave e a outra ali um paredão abrupta. Então, podem formar escarpas, né? E daí ela é chamada, essa parte aqui é chamada de frente de cuesta. São comuns nas bacias sedimentares, né? Que são onde as rochas têm resistência diferente à erosão. Então, tem uma parte mais resistente, uma parte um pouquinho menos resistente, que daí sofre mais com essa erosão, certo? Morro, então, feição do relevo pouco elevada, aproximadamente 100 a 200 metros, e tem uma pequena inclinação. Isso aqui também a gente está bastante acostumado quando a gente vai indo para a praia, de passa na serra, aí a gente vê lá também, passa por alguns morros, certo? Chapada. O que é a chapada? É uma área de planalto sedimentar com o topo aplainado. Se vocês olharem aqui, ó, como se fosse uma mesa. Você tem uma parte bastante escarpada aqui e o topo ele é reto, né? Relativamente reto. Então, vão ter esses topos aplainados e as altitudes normalmente são superiores a 600 metros, tá? Falésia. Esse aqui é no Nordeste brasileiro, tá? Então, o que é uma falésia? É uma escarpa formada pela erosão marinha. Então, as ondas vêm batendo aqui, vão causando essa erosão e deixando esse relevo escarpado. Ocorre no limite entre o continente e a praia, em trechos onde a altitude do continente é elevada. Ela também pode ser chamada de tabuleiro costeiro. Por quê? Porque aqui em cima ela também tem esse topo aplainado, certo? Tranquilo isso, gente? Aqui eu tenho quais são as referências, então é o livro didático de vocês, tá? O próprio livro didático de vocês. E uma pequena parte eu peguei, né, ali do Brasil Escola, tá? O que eu quero dizer para vocês? Contem comigo para ajudá-los nesse período aí da gente tá tendo que estudar de uma forma um pouquinho diferente. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, porque afinal são várias turmas, mas tendo dúvida, gente, posta lá no mural do nosso Classroom, tá? Posta no mural, pergunta, não fica na dúvida, tá? Aquilo que eu sempre falo para vocês, tem dúvida? Pergunta, ok? Eu vou postar logo mais algumas atividades referentes a esse conteúdo, o link para ir pro livro didático, eu vou postar ali também, já postei, aliás, postei o link na aba de atividades, lá de material, no Google Classroom. Só uma coisinha, gente. Você vai clicar, como é um arquivo bastante grande, tá? Você vai precisar clicar para fazer o download, tá? Do arquivo. Ele não vai conseguir abrir online, porque é um arquivo muito grande, tá? Tem imagens, texto, enfim. Então, você vai ter que clicar lá para baixar esse arquivo para que você possa abri-lo, tá? Abrir direto, ele vai dizer que o arquivo é muito grande, daí ele vai te dar algumas opções lá e uma delas é para que você baixe esse arquivo para que você tenha, tá bom? Mas assim, eu procurei
na explicação e nos slides colocar, né, de uma forma mais clara todo esse conteúdo do capítulo, tá? Que tá lá esse conteúdo no livro, tá entre as páginas 39 e 45. Então, você vai acompanhar ali, vocês vão perceber que a minha explicação tá bem dentro desse conteúdo. Então, mesmo que você não consiga abrir o livro didático, na hora de fazer as atividades, você pode abrir de novo a aula para ir acompanhando. Eu também vou deixar o arquivo do PowerPoint, tá? Nos materiais do grupo, nos materiais da sala de aula, vou colocar o arquivo do PowerPoint e também vou colocar o link para um vídeo que eu gravei o ano passado na escola, com a turma do terceiro ano do ano passado, com uma música, com uma paródia sobre o relevo brasileiro, tá? Eu vou colocar ali no mural essa paródia, o link para vocês poderem assistir no YouTube, ok? Contem comigo, né? Tirem suas dúvidas, perguntem, fiquem em casa, se cuidem. Logo tudo isso vai passar e a gente vai estar de volta na escola, ok? Beijo, fiquem com Deus e se cuidem.